Esse vídeo ele é para todo mundo que não consegue se encaixar, todo mundo que se sente diferente, todo mundo que ao longo da vida viu que não era normal, que não era igual aos outros. Eu vou contar uma história para vocês, mas não é qualquer história. Essa história é a minha história, é sobre mim. Desde criança eu consegui ver que eu era diferente das outras crianças. Eu não conseguia aprender tão rápido, eu não conseguia acompanhar elas no raciocínio, eu não conseguia acompanhar elas na dicção, a minha dicção era diferente e principalmente eu não conseguia entender o sentimento das pessoas, eu não conseguia saber o que sentir na hora que eu deveria sentir. Quando eu comecei a frequentar a escola, ali ficou muito evidente que eu era diferente, que eu não era igual às outras crianças. Elas conseguiam copiar as coisas do quadro, elas conseguiam entender quando a professora falava. Eu não conseguia nem copiar uma parte da lousa, eu me perdia nas palavras, eu me perdia aonde eu estava copiando, eu não conseguia entender o que a professora falava, eu me perdia no que ela estava falando, eu me distraía, prestava atenção em outras coisas. Ou às vezes eu ficava só batendo a perna, sabe? Porque aquele movimento repetitivo me relaxava, aquilo me trazia calma para a tensão que eu sentia sempre que haviam pessoas perto de mim, porque eu tinha medo que as pessoas à minha volta notassem que eu não era igual a elas, que eu não conseguia fazer o que elas conseguiam fazer e que eu não era normal, que eu não era igual a todos, sabe? Que eu não conseguia me adaptar da mesma forma. E depois de um tempo, na vida adulta, eu descobri que isso era por causa do meu autismo e também por causa do meu déficit de atenção e a minha hiperatividade. Mas naquela época eu era só uma criança e eu não entendia o porquê eu era diferente. Eu me sentia burro, eu me sentia deslocado, eu me sentia não aceito e era um fardo muito grande eu estar entre as outras pessoas, às vezes até mesmo dentro da própria casa. Para mim tudo era muito difícil, sabe? Tipo, tanto esportes, eu nasci prematuro, então eu sempre fui menor do que as outras pessoas. Então, correr, jogar bola, essas coisas que a maioria das crianças faz, para mim sempre era muito difícil, porque eu não conseguia acompanhar o ritmo das outras pessoas, eu não conseguia acompanhar o ritmo das outras crianças. E todo mundo sabe como uma criança consegue ser sádica com outra criança. Às vezes ela não tem controle nem noção da maldade do que ela está fazendo ou do que ela está falando. E aí, teve um dia que um amigo meu, ele me convidou para ir para uma igreja, sabe? Tipo, não era bem o que eu queria fazer, não tinha vontade de ir, mas eu sentia que eu tinha que ter uma interação maior social com as pessoas, que eu deveria tentar forçar para que eu conseguisse entender as pessoas e conseguisse estar naqueles ambientes. Então eu fui para essa igreja. E aí no meio do culto que estava acontecendo na igreja, eu senti uma fobia muito grande social, eu não conseguia ficar lá dentro. Então eu saí do culto e sentei num banco fora da igreja, assim no pátio, e estava ali tentando me acalmar, tentando controlar minha respiração e tentando fazer com que ninguém notasse o pânico que eu estava sentindo. E aí eu acho que foi um dos grandes momentos da minha vida, onde tudo mudou. Naquele momento eu estava ali e veio um senhorzinho e ele tinha um livro na mão. E eu nunca vou esquecer esse livro, foi o primeiro livro que eu li e ele mudou e moldou a minha vida. Ele veio e falou assim, olha, eu tenho um livro aqui que eu acho que você vai gostar muito, eu acho que ele vai te ensinar muita coisa. E aí ele me deu esse livro. Esse livro se chamava Fernão Capelo Gaivota. E agora eu vou contar o que dizia esse livro. E o que eu vou contar agora sobre o livro, ele é a minha lembrança que eu tenho do livro. Talvez o livro nem seja igual a isso que eu lembro, porque eu nunca mais li ele, porque eu quero conservar a lembrança que eu tenho dele. O Fernão Capelo Gaivota, ele conta a história de uma gaivota, que ela vivia num bando, só que ela não conseguia voar na mesma altura do que as outras gaivotas. E isso trazia muito transtorno para ela, porque como ela não conseguia subir àquela altura, ela sempre tinha que voar mais baixo, ela era ridicularizada, as outras gaivotas riam dela, ela era diferente, ela não era normal, ela não era aceita. E ao longo do livro ele vai contando todas as dificuldades dessa gaivota e de como ela fica tentando ser aceita, tentando ser igual às outras gaivotas. Até que um momento ela desiste. Ela desiste de tentar ser igual às outras gaivotas, desiste de tentar pertencer ao grupo. E ela começa a treinar voando baixo. Ao invés de tentar subir, ela tenta voar baixo.
E voando baixo, ela não enfrenta corrente de vento, então ela consegue voar muito mais rápido do que qualquer outra gaivota. E ela consegue cortar o vento, e ela consegue aprender, dentro das limitações dela, que ali ela tem habilidades que nenhuma outra gaivota tinha do bando. E ela consegue voar mais rápido, ela consegue ir a distâncias, percorrer distâncias mais grandes. E aí ela decide deixar o bando. Porque como ela consegue percorrer grandes distâncias, ela cria uma vontade muito grande de ver o mundo. E ela decide fazer isso sozinha. Então ela começa a cortar a grandes distâncias e conhecer o mundo e conhecer lugares. E aí o livro conta sobre a aventura dessa gaivota. Até que um dia ela encontra um outro bando, um bando de gaivotas que passaram a mesma coisa do que ela. E que viviam também voando abaixo da altura do que a maioria das gaivotas. E ali ela encontra um bando e um lar. Ali ela aprende a estar entre os seus. Mas mesmo entre os seus, ela decide continuar a viagem, continuar descobrindo e desbravando o mundo. E esse livro ele mudou a minha vida, porque quando eu li ele, eu entendi que eu não era menos nem mais do que outra pessoa. Eu só era uma gaivota diferente. Eu só tinha que aprender com as minhas habilidades, aprender a usar o que eu tinha e não desejar o que o outro tinha, sabe? Eu não conseguiria ser igual ao outro, então eu tinha que aprender comigo e aprender as minhas habilidades. Então, como um livro, eu descobri que eu precisava aprender as minhas habilidades, eu precisava desvendar quem eu era. Por causa do autismo, eu sempre fui muito bom em repetir padrões, criar padrões. Então eu criei uma rotina muito rígida de leitura e de exercícios físicos, porque para mim o padrão era muito fácil, repetir a mesma coisa todos os dias, e a minha disciplina era muito maior do que a das outras pessoas. Eu conseguia levantar todo dia no horário que eu queria, ler o tanto que eu queria e fazer as coisas que eu tinha que fazer. Então, como a gaivota do livro, eu sabia que eu deveria aprender novas habilidades para me tornar quem eu deveria ser. E assim eu segui por vários e vários anos, aprendendo com o meu TDAH, aprendendo com a minha hiperatividade, aprendendo que eu não precisava dormir tanto quanto as outras pessoas, porque para mim aquilo era diferente, aprendendo que o jeito como meu cérebro aprendia era diferente das outras pessoas. Eu só precisava desvendar o meio e o jeito como ele aprendia. E assim eu fui desbravando a minha mente e aprendendo. Realmente, eles tinham razão, eu era diferente, eu não era normal. Mas quando eu aprendi que eu não precisava ser igual às outras pessoas, que eu podia explorar o máximo do meu potencial, mesmo não sendo igual às outras pessoas, eu me libertei daquilo. E assim eu venho fazendo desde aquele dia que eu li o primeiro livro. Essa mensagem que eu trouxe para vocês, essa história da minha vida, é para que você que se sente diferente, você saiba que você não é o único. A maioria das pessoas é diferente das outras, só que as pessoas tentam se encaixar e tentam se adequar para ser aceita. E aí, quando elas fazem isso, elas deixam de viver a singularidade delas. Então, você que se sente diferente, pare de tentar parecer com o outro. Apenas desvende e aprenda quem você é. Aprenda a usar as suas habilidades. Essa é uma história que eu estou contando para vocês, que também vai estar no meu livro. Esse ano eu vou publicar meu primeiro livro, que é Diário de um Viajante, onde ele vai trazer essas histórias e muitas mais outras sobre a minha vida, sobre o meu caminhar, sabe? E sobre o projeto, sobre o que eu quero fazer e quem eu quero me tornar e qual é o meu legado. Eu espero que esse vídeo vocês tenham gostado. É um vídeo um pouco mais longo do que o habitual, mas eu acho que ele é necessário. Muito obrigado por cada view, por cada like, por cada pessoa que comenta. Eu acho que a gente pode aprender muito um com o outro. Gratidão por tudo e por tanto.